Os irmãos acolher as ofertas. Você já pode abrir a sua Bíblia aí, em João. João capítulo 16, irmãos. Nosso quinto sermão aqui, meus irmãos, no mês de dezembro, onde como título principal, realidade. Mas aí, para não ficar só na palavra realidade, eu agreguei algumas palavras aí. A realidade abençoadora para o ano que virá. Que deveria ser óbvio para todo crente. Mas a gente se esquece disso. E por a gente esquecer disso, na hora que a gente mais precisa, a gente sofre mais do que deveria. Por esquecer essas verdades aqui. Quero ler o texto com os irmãos, um texto pequeno, um verso pequeno, mas que traz 4 verdades aqui, meus irmãos. Arrebatadora. 4 verdades aqui, arrebatadora. E essas verdades aqui, meus irmãos, eu posso dizer que está associado com o nosso primeiro sermão, ansiedade, com o nosso segundo sermão, propósito, com o nosso terceiro sermão, perseverança, com o nosso quarto sermão, perspectiva e expectativa. Quando eu falo ansiedade, 1 Pedro 5, 6, 7. Quando eu falo propósito, Romanos 8 e 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu falo de perseverança, 2 Coríntios. A nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. E perspectiva e expectativa, Lucas 2, 10, 11. Né? Jesus, o Messias chegando. Aquilo que o profeta Isaías declarava. Né? Um menino vos nasceu, o seu nome será Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Né? O governo está sobre os seus ombros. Então, para a ansiedade, associa a palavra cuidado de Deus. Lembra lá? Lance a sua ansiedade sobre Deus, porque Ele tem cuidado de você. Cuida de você. Propósito, Romanos 8, 28. A ideia de que Deus dirige tudo. Deus está no controle de tudo. Das coisas boas e das coisas ruins. Para tudo há propósito. E aí lembra de Eclesiastes? Há tempo para tudo, há propósito, para tudo na vida. E é Deus que dirige todo esse propósito. E aí, quando a gente fala de perseverança, a palavra é sustento. Deus nos sustenta. Deus não vai dar nenhuma tribulação. Nenhuma. E o que Paulo diz em Coríntios, ele reforça isso em Romanos 8. Quando ele diz que nada poderá nos separar do amor de Deus. Deus nos sustenta. E quando nós pregamos sobre perspectiva e expectativa, a palavra que deve vir é governo. O Senhor, Deus, encarnou para mostrar para aqueles que creem nele que ele é rei, ele governa. Embora que ainda não com todas as implicações, mas ele governa. E aí nós chegamos no nosso texto de hoje. O último culto do ano, num domingo, onde Deus vai nos chamar aqui para a realidade cristã. E essa realidade cristã está em 4 verdades aqui, no nosso verso. Vê se você consegue observar. João 16, 33. Falei estas coisas para que em mim
vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Em outra versão, tá assim, na ARA, né? A minha aqui é a mais nova tradução, né? Mas talvez a sua e a maioria dos irmãos tenha essa aqui. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras, ou melhor dizendo, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vamos orar, irmãos. Bondoso Deus, eis aqui tua palavra mais uma vez diante de nós. Fala aos nossos corações. Cantamos aqui, Senhor, como foi falado, a tua obra. Ó Deus, como somos privilegiados de te ter como Senhor e Salvador de nossas vidas. Somos privilegiados pelo Senhor ter nos escolhido. Como somos privilegiados, Senhor, por estar no mundo cada vez mais se depravando. E o Senhor tem nos guardado, nos sustentado. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, Senhor. Ajuda-nos a viver a realidade que a tua palavra nos chama a viver. É em nome de Jesus que eu te suplico e te rogo, hoje e sempre. Amém. Você percebeu aí? As 4 verdades maravilhosas aqui. Se você não percebeu, vai perceber agora. Ó. A primeira delas, paz. A segunda delas, aflições. A terceira delas, ânimo, que pode ser traduzido como coragem. E a quarta delas, venci. Venci, coragem, ânimo, aflições, paz. Perceba que 3 dessas aí está direcionada a Deus, a pessoa de Cristo, e uma a nós. E essa única, que está direcionada para todo cristão, ela é uma ordem. Qual é a ordem aí? Tende bom ânimo. Tenha coragem. Não é segredo para ninguém. Os irmãos que leram a mensagenzinha que eu sempre coloco para divulgar, o resumo. Chega final de ano, as pessoas pensam as melhores coisas possíveis para desejar ao próximo para o ano que virá. É errado, pastor, pensar assim? Não, não é errado, não. Errado, não. Nós temos que sair da nossa boca palavras de bênção, que abençoe, de fato. Mas o grande problema, meus irmãos, é que a maior parte da população, e quando eu digo maior parte da população agora, eu não estou falando dos ímpios, tá? Estou falando de crente. Muito crente. Não leva em consideração. E é absurdo isso, nós deveríamos saber. Mas a gente quer imitar o mundo. A gente não quer levar em consideração, nem pensar na hipótese. A maioria de nós. Em um momento ou outro, a gente não quer considerar isso. Isso o quê? Que o nosso texto acabou de afirmar. Foi o que o texto afirmou para nós? No mundo, passais por aflições. Por melhor palavra que a gente deseje para as pessoas, as aflições vão surgir, meus irmãos. O ponto é, o que é que eu vou fazer quando elas surgir? Porque vão surgir. Vão surgir. Não tem... É só você olhar para a sua vida agora, faça uma recapitulação do dia 1º de janeiro até agora, dia 31 de dezembro. Você não passou nenhuma aflição, você não passou nenhum desconforto, você não passou nenhuma angústia. Aí lembre-se do que você desejou, do ano retrasado para o ano que está findando agora. Você passou por aflições. O ponto é esse, meus irmãos. Nós não podemos nos acostumar com as coisas do mundo. O mundo, ele quer evitar o inevitável. O mundo não quer falar da realidade do que ele é. Autodestrutivo. O mundo é autodestrutivo.
E vai chegar uma hora que vai vir aquele que é o dono do mundo e vai acabar com tudo. E é esse que vai acabar com tudo que está dizendo essas palavras. Como é que eu vou dividir o texto aí, meus irmãos? A realidade da advertência, porque isso aqui é uma advertência. A parte A do nosso verso. A parte B, a realidade da aflição, que também pode ser traduzido como tribulação. E a realidade da esperança, meus irmãos. Perceba que nesse texto aqui há a palavra de bênção. Pelo menos duas palavras de bênção aqui. Tenho paz em mim, eu venci o mundo. E uma palavra que traz todo cristão para a realidade. Qual é a palavra, meus irmãos? Aflição. E olhe que interessante. Olhe para a sua Bíblia aí. O verso 33 começa com a frase: estas coisas vos tenho dito. Que coisas são essas que o Senhor está dizendo para eles? Presta atenção aqui, ó. Isso aqui está dentro do contexto do Senhor Jesus no cenáculo. Aqui é um dia anterior da morte de Jesus. Esse contexto aqui é onde Jesus vai celebrar a última ceia com os seus discípulos. E ele vai morrer. Ele vai morrer. Então, o Senhor deixou isso aqui como as suas últimas palavras em vida. Ele deixou aquilo que eu chamo de advertência, a realidade da advertência, a realidade da tribulação e a realidade da esperança. Ou seja, Jesus nunca pregou o triunfalismo. Jesus nunca pregou só bênção, 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 sem passar por dificuldades e tribulações. Nunca. Essa expressão, estas coisas vos tenho dito, ela aparece de novo, se você voltar aí, ó. Você vai lá para o verso 32. Olha o que é que aparece. Estas coisas vos tenho dito. Apontando para um futuro. Aí você vai voltando no verso 4 do capítulo 16. Olha o que está escrito aí. Ora, estas coisas os tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis do que vos disse, do que eu tinha dito. Aí você volta mais um pouquinho. Como é que abre o capítulo 16? Tenho-vos dito estas coisas, para quê, Jesus? Para não vos escandalizeis. Para que vocês não fiquem assustados. Ou seja, Jesus está sendo realista com seus discípulos. Jesus sabe que vai morrer. Jesus não está sendo, em hipótese nenhuma, meus irmãos, pessimista. Ele está sendo realista. Olha que privilégio. O último sermão do ano, o Senhor nos chamando para a realidade da vida. Eu tenho certeza absoluta, meus irmãos, que muitas igrejas agora estão baseando os seus sermões em triunfalismo. Ah, Deus vai te dar isso, vai ser o ano disso aqui, vai ser o ano daquilo outro, vai ser o ano daquilo outro. E hoje aqui, você está ouvindo, vai ser um ano de bênção, sim. Porque a paz de Deus vai estar sobre você. Vai ser um ano de bênção, sim, porque o Senhor já venceu tudo. Mas será um ano de muitas dificuldades, como foi esse ano, como foi o ano que passou, o ano... E assim sucessivamente. Para que a gente não se iluda. Não se iluda. Qual é o capítulo que vem antes do capítulo 16? Capítulo 15. Vamos voltar mais um pouquinho aí, ó. Verso 20 do capítulo 15. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Olha aí, irmãos. Agora vá para o verso 11 do capítulo 15. Tenho-vos dito estas coisas. Agora vá para o capítulo 14. Verso 28 do capítulo 14. Olha aí o que está escrito. Ouviste o que eu vos disse? Aí você vai lá para o comecinho do capítulo 14, que nós cantamos aqui. Esse é o contexto principal do nosso verso lá, 33 do capítulo 16.
Olha o Senhor aqui chamando os seus discípulos para a realidade. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aí você vai passando, vai passando. Verso 16. Eu rogarei ao Pai, capítulo 14, tá? Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Ele está falando do Espírito Santo, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aí, vamos lá para o verso 25 do capítulo 14. Olha o que é que ele diz. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Jesus sabe que vai morrer, mas ele chama os seus discípulos para a realidade. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz. Lembra que no nosso verso aparece a paz? Olha aqui. A minha paz vos dou. Ele faz o paralelo da paz dele com quem? Olha aí, ó. Não vou-la dou como dá o mundo. E aí ele repete, ó. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, ó. Vou dar minha paz para vocês. A paz aqui é o Espírito Santo, é o próprio Cristo em vós. E vocês não se desesperem com as aflições que virão, porque elas virão. Não se desesperem. Olha a realidade que o Senhor Jesus que traz. Jesus poderia dizer tantas coisas maravilhosas. Jesus podia ter tido piedade, pena dos discípulos. Eles estavam todos se tremendo. Porque Jesus tinha dito, ó, eu vou para morrer, eu vou morrer. Vocês não vão ter mais comigo, não. Mas o Senhor Jesus, meus irmãos, não deixa eles fugir da realidade da vida cristã. Por que ele não deixa fugir? Verso 18 do capítulo 16. Perdão, capítulo 15. Verso 18. Jesus deixa bem claro. Olha aí, ó, o que está dizendo? Ó. Outra palavra que aparece lá, no nosso texto. Se o mundo vos odeia, aqui eu estou afirmando, o mundo odeia o crente. Se tu é crente, o mundo te odeia. É por isso que o Senhor diz que vamos ter aflição, porque o mundo nos odeia. Olha aí, ó. Verso 18, capítulo 15. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fores do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. No verso 20 ele diz, lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor? Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Capítulo 16 agora, é o nosso contexto imediato. Tenho dito estas coisas. Percebeu quais são as coisas que o Senhor está dizendo? Chamando os discípulos para a realidade. Olha, eu não vou dizer aqui que eu sou o salvador de vocês, que eu vou livrar vocês. Jesus podia dizer o que comumente a gente ouve muito no tempo da pandemia, não é? Hashtag vai dar tudo certo. De alguma maneira, é certo isso. Porque no final vai dar certo. Porque ele venceu o mundo. No final vai dar certo. Mas o Senhor não queria e nem quer que nós cristãos pensemos igual ao mundo. O mundo não quer falar em morte, o mundo não quer falar em dor, o mundo não quer falar em sofrimento, o mundo não quer falar em tribulação. Porque ele acha que não falar, se eu não falo, eu não vou atrair. Não faz sentido nenhum.
Só que muitos cristãos acham que é isso. Que o Senhor te dê... Eu vou lembrar algumas coisas que eu falei no Natal aqui, né? Tem crente assim, ó, que esse ano de 2024 seja muita luz, muita prosperidade. Um crente não pode usar esse tipo de linguajar. Que o Senhor, segundo a sua vontade, nos torne próspero, mas que, acima de tudo, o Senhor nos dê força para suportar os ataques do mundo, porque o mundo nos odeia. Olha aí, ó. Verso 1. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas. Mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Parão porque não conhece o Pai nem a mim. Spurgeon, pregando nesse texto aqui, ele diz assim: ô crente, eu estou parafraseando, ô crente, você acha que o mundo é seu amigo? Você acha que o mundo lhe considera? E quando ele fala mundo aqui, eu entendo, não é só sistema. Porque depende do contexto, o mundo é o sistema, é a criação, pessoas. Mas o sistema é movimentado por pessoas. Então aquele colega de trabalho que não é crente, não se iluda achando que ele te ama. Tá? Aquele seu coleguinha de escola, que não é crente, que não confessa Jesus como seu e Salvador, que não reconhece. Não ache você que ele te ama. Ele não te ama. Mas ele não faz nada de mal comigo. Não. Ele não vai chegar a fazer mal com você. Mas vai chegar uma hora que você vai ter que entrar em conflito com ele. Aí você vai saber se ele te ama ou não. E ele vai demonstrar que não. Quando você disser assim, olha, eu sou a favor da vida. Eu sou contra o aborto. Ah, eu sou contra as práticas homossexuais. A Bíblia condena isso. Aí você vai começar a ver o mundo se voltar contra você. Ah, fulano de tal é assim. Não, ninguém pode fazer isso. Tem que perdoar. Não, ele fez isso com você? Perdoe. Na cabeça dele isso não vai entrar. Aí você vai começar a perceber que o mundo é mau. Não acredite em promessa. O mundo jaz no maligno. E Satanás é mentiroso. Então o mundo é mentiroso. O mundo diz uma coisa que na verdade não é, para nos iludir. Infelizmente, muitos cristãos imaturos têm vivido uma vida miserável porque não compreendeu a realidade da vida cristã. Esqueceu a passagem de Pedro, que diz que Satanás anda ao nosso derredor como um leão querendo nos tragar. Aí Spurgeon diz assim, você esqueceu disso? Todas as vezes que você está andando por aí no mundo, Satanás, o mundo, está querendo lhe derrubar, lhe pegar? Aí quando isso acontece, aí você não lembra, não medita nas escrituras, no que o Senhor está dizendo para nós aqui, hoje você não será mais inocente, você vai lembrar. Jesus disse, não, o mundo eu vou ter aflição, mas que eu tenho que buscar paz nele. Ó, verso 4. Ora, estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis que eu vos disse. Olha aí, Jesus dizendo. Isso aqui é para que vocês não se escandalizem. Quando chegar a hora que vocês começarem a sentir a pressão do mundo sobre vocês, não, se você continuar assim, vai ser demitido. Ah, não quero mais andar com você. Aí a solidão vai começar a aparecer para você. Aí você se lembra dessas palavras, não? Jesus já tinha me dito que quando eu começasse a confrontar o mundo ia se virar contra mim. Porque o mundo odeia Jesus. Não sei se vocês viram esses dias aí, um youtuber cometeu suicídio. Não sei nem como é o nome dele. São 2 letras e um nome. Cometeu suicídio. Aí eu fui ver, né? Algumas reportagens que me chamam a atenção, que ele gostava de fazer críticas pejorativas ao cristianismo. E aí eu ouvi um vídeo dele, ele dizendo que se Jesus aparecesse na casa dele, ele metia, o resto você sabe, né? P-O-R-R-A-D-A. Esse é o mundo, irmãos. O mundo odeia Jesus. Viu o que nós lemos? Se odiarem a mim, vou odiar vocês. Aí, às vezes eu fico pensando assim, rapaz, tem crente que assim, rapaz, ele não entendeu.
Ele não entendeu. Não dá para ter amizade com o mundo. O mundo ama a prosperidade. O mundo ama o luxo. O mundo ama o bem material. O crente não. O crente não deve correr atrás disso, não. É o mundo que corre atrás disso. Você vai correr para levar rasteira. Paulo deixou isso escrito para Timóteo. Aquele que corre atrás de dinheiro, que ama o dinheiro, vai cair em muitas dificuldades, em muitos abismos. Vai perder a paz. E o texto segue. Verso 25. Do capítulo 16. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. E aí ele vai terminar o nosso texto. Então você percebe aí que estas coisas são essa. É Deus trazendo à mente, através de Cristo, para os seus discípulos, a realidade da vida. Mas junto com estas palavras, ele diz, para que tenhais paz em mim. Então preste atenção, não é paz de circunstância. Preste atenção nessas coisas, nessa realidade da vida que eu estou dizendo para vocês, para que vocês tenham paz, que vai ter uma hora que essas circunstâncias vão acabar e vocês vão ficar em paz. Não é isso que ele está dizendo. Para que tenham paz em mim. Então não é uma paz circunstancial, é uma paz de uma pessoa, Cristo. Então, meus irmãos, eu desejo para todos vocês aqui, no ano 2024, prosperidade, que você melhore no emprego, que você ganhe mais. Eu desejo do fundo do meu coração para você, todos vocês aqui, que você passe no concurso que você quer passar. Mas muito mais eu desejo que você usufrua dessa paz com Cristo, dessa paz em Jesus. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, 4:7, né? A paz que excede todo entendimento. É a paz de que tudo pode estar desmoronando, mas Cristo está ali com você. Olha o que é que o texto diz. Tenhais paz em mim. Na minha cabeça, se eu fosse desenhar isso aqui, era Deus dizendo, olha, eu estou aqui com você. Está tudo desmoronando. A prosperidade foi embora. A saúde foi embora. O teu planejamento foi por água abaixo. Mas eu estou com você. Aí a minha pergunta é, se Jesus está comigo, meus irmãos, como é que eu tenho que estar, irmãos? Como é que eu tenho que me sentir? Desesperado? Não, irmãos. Consolado. Foi exatamente isso que Paulo sentiu quando ouviu da voz. Tira de mim essa aflição. Eu não suporto mais. Tira de mim. A minha graça te basta. Em outras palavras, a minha presença. Você ser meu. Entendeu, meus irmãos? Um comentarista diz o seguinte: quando o Senhor diz assim, no mundo tenha paz comigo, é porque Ele sabe que muitas circunstâncias de guerra vão surgir, mas Deus nunca se preocupou em nos livrar das situações, mas nos confortar, nos consolar nas tribulações. Isso aqui é a paz dele, é Ele estar conosco, sabe? Isso faz me lembrar quando eu era menino, meus irmãos. Meu pai, uma vez por mês, me levava para cortar cabelo lá onde eu trabalhava. A gente morava perto da praia ali, meu pai ainda mora lá. E quando ele ia cortar cabelo, às vezes era inverno, e chovia muito, e às vezes as ruas viravam uma praia, né? Não era muito o que acontecia, não. De vez em quando. Não é aqui como com o Ceará, não, tá? Que aqui enche tudo.
E aí eu me lembro que chegava assim aquele mazão lá, né? Aí o pai dizia, tira o sapato, regaça a calça aí e sobe aqui. Aí botava aqui, ó. Ou não botava aqui em cima. Meus irmãos, eu olhava para aquela situação, mas eu olhava para o meu pai e eu sentia seguro, ó, irmão. Um pouquinho de medo, mas a segurança, a confiança, porque eu ficava assim, ó, meu pai não vai me soltar. Meu pai não vai me deixar nem a pau aqui morrer. É mais ou menos isso que Jesus quer dizer para nós, meus irmãos. Pode quebrar onde quebrar. A minha paz vos dou. Lembra? Capítulo 14, ele disse para os seus discípulos. E que paz é essa? Ele mesmo, é o Consolador, é o Espírito Santo, é Deus, é Jesus, meus irmãos. Por isso ele diz isso, antes de falar da aflição, ele já vai dizendo essa. Ó, guarda as minhas palavras, eu não quero enganar vocês. Eu vou morrer, vou preparar lugar, mas até eu voltar, vão perseguir vocês. Vocês vão ter muitas aflições nesse mundo. Pelo simples fato de vocês crerem em mim. O mundo me odeia, vai odiar vocês também, mas se preocupe não, eu vou orar ao Pai e vai mandar o Consolador. A minha paz vos dou, não como o mundo dá, a gente leu isso. Aí chega aqui, o Senhor diz isso aí. Estas coisas tenho dito para que tenhais paz em mim. Aí só depois ele diz a realidade da tribulação. Olha aí. No mundo passais por aflições. Mundo, nós vimos lá no capítulo 14, capítulo 15. O que é mundo? São os anticristos. São aqueles que não amam Cristo. São aqueles que odeiam Cristo, tipo esse YouTube aí que se matou aí. Drogado se matou. Por uma desilusão amorosa, até onde eu sei. Mas um cara soberbo, arrogante. O mundo é soberbo e arrogante. E lendo esse texto, e relendo esse texto, meus irmãos, o que vinha na mente é o seguinte: crente que é crente de verdade, ele não pode ter amigos no mundo, no máximo colegas. Amigo é na igreja, é irmãos da fé. É irmãos da fé. E esse ainda faz certas coisas com a gente, que pelo amor de Deus, não está de matar. Você imagine as pessoas do mundo. O texto disse para nós, meus irmãos, no contexto, que o mundo nos odeia. Nos odeia. Aí Jesus diz aqui: no mundo passais por aflições, tribulações. A ideia de ser perseguido, esmagado, ser abandonado, ser rejeitado. Nós não fomos chamados para ser ovacionados. É só você perceber. Algumas igrejas crescem absurdamente, mas quando você vai ver o que é que está se pregando ali, não se confronta pecado. Não se confronta condutas, comportamentos. O tal do Deus é amor. Mas aqui o Senhor Jesus, meus irmãos, dizendo algo tão maravilhoso para nós, nos deixando claro que aqui nós sofreremos. Até porque esse mundo aqui, ele está se deteriorando. Né? Um crente, ele devia saber. A Bíblia diz que nós devemos desejar, ansiar a volta de Jesus. Aí se todos nós aqui agora, em uma só voz, orássemos a Deus: Senhor, venha em 2024. Senhor, que não passe de 2024. Venha em 2024. O que é que precisaria acontecer para ele vir de fato em 2024, meus irmãos? O que é que precisaria acontecer para ele vir de fato em 2024? É só ler Mateus. Tribulação. Tem que acontecer. Muita tribulação para ele vir. Cálice, como diz Apocalipse, o cálice da ira tem que se encher. Então, é muita imaturidade de um cristão ele achar aquilo que o mundo acha. Que no final do ano eu vou falar: eu quero que você tenha isso, aquilo, outro. Se você tem uma casa, que você tenha duas. Se você tem um carro, que você tenha, sei lá, uma caminhonete, sei lá, um USV, uma casa de campo, uma casa
de praia, uma casa na serra. Como se as nossas palavras tivessem poder. Entende o ponto aqui, irmãos? Não é que seja errado você desejar isso. Mas é errado você, como cristão, não assumir o entendimento de que a realidade vivida aqui nesse mundo não é isso. É só olhar para a sua vida. Aí, em você ser cristão, o mundo vai vir para cima de você. Antes de eu vir para cá, fui zapear, apareceu lá um negócio de um senhor bem matutano. O cara entrevistando ele, disse, qual é a coisa mais difícil do mundo? Se a coisa mais difícil do mundo, eu tô tentando agora. O que é a coisa mais difícil do mundo? É ser crente. A coisa mais difícil do mundo é ser crente. Porque crente não pode mentir, crente não pode roubar, crente não pode adulterar, crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É difícil demais. É difícil demais. É o mundo se levantando. Ele diz, se um crente disser que não é difícil, ele já pecou em mentir, porque é difícil. O que é que a gente precisa? É da paz de Cristo. O que é que a gente precisa? É reconhecer a realidade que nós vamos ter, sofrimento. Os irmãos acham que vai começar amanhã o ano e vai estar tudo de boa. Vai ter sofrimento. Um comentarista diz o seguinte, pode ser que não, mas pode ser que sim. Pode ser que esse ano você descubra que está com câncer. Pode ser que esse ano você descubra que está com uma úlcera. Pode ser que esse ano algum parente morra. Ou você mesmo morra. Isso não pode acontecer, irmãos? Isso é pessimista, irmãos? Não. É ser realista. É ser realista. O ponto é, se essa escolha alcançar, aí ele diz assim, pode ser que lhe alcance só daqui a 10 anos. Pode ser que lhe alcance amanhã. Pode ser que lhe alcance só daqui a 20 anos. Mas o ponto é esse. Independente do tempo, se amanhã, se daqui a 10 anos, se daqui a 20 anos. Se isso alcançar você, como você se comportará numa situação dessa? Tenha paz. E aí a terceira coisa. É o nosso terceiro ponto. O Senhor nunca deixa sem esperança. Ser realista, meus irmãos, é terminar sempre falando em esperança. Eu não poderia chegar aqui e dizer, irmãos, esse ano que vem agora, vai ter muita guerra. E o mundo vai entrar em colapso, economicamente falando. Vai faltar comida no prato. Eu poderia dizer isso. Mas eu não poderia deixar, como cristão, de dizer, para o crente, há esperança. Porque todas essas coisas vão passar. Por que vão passar? Porque Cristo está dizendo aqui, mas tende coragem. Eu prefiro usar a palavra coragem do que ânimo. Ânimo dá a ideia de que você tem que estar sorrindo, né? Nas aflições. Não. Você está passando por dificuldade? Chore, gema, mas não perca a esperança. Não perca a esperança. Quem perde a esperança é o mundo. O crente não pode perder a esperança. Por quê? Porque isso aqui, meus irmãos, eu venci o mundo. Agora presta atenção. Jesus não disse, eu vencerei o mundo. Eu venci. Só que ele nem foi para a cruz ainda aqui, quando ele está falando isso aqui. Ele nem foi para a cruz ainda. Ele vai sofrer todo tipo de aflição. Vão inventar sobre ele, vão mentir, vão espancá-lo, entendeu? Vão ridicularizá-lo, vão esbofeteá-lo e, por fim, vão matá-lo. Mas o Senhor já diz aqui, antes de ir, eu venci o mundo. Ele venceu o quê, meus irmãos? O mundo que nos aflige. Então lembre-se, um tempo da vida de Jó era prosperidade, era maravilhas, mas chegou um tempo de aflição na vida de Jó. E se Deus te escolher para ser o Jó de 2024? Agora eu sei, pastor, se eu for o Jó de 2024, eu vou lembrar dessa pregação. Eu já vou saber, tá doendo, mas eu sei em quem buscar a minha paz. Eu sei que ele venceu. Aí você vai lembrar de Romanos.
Não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Se Ele nos deu o seu Filho, vai dar tudo com Ele. E se o Filho venceu, lá em Romanos 8 diz que nós somos o quê? Vencedores? Não. Lá diz que nós somos mais que vencedores. Para que melhor você terminar um ano e começar o outro sabendo disso? De que você vai ter aflição, mas você tem Jesus perto de você. Prosperidade, isso é bônus. Isso é bônus. Prêmio maior é esse aqui. Você tem Cristo em você, o Consolador, a paz, que excede todo entendimento. É tudo desmoronando, mas você está ali, ó, firme com o Senhor, confiando no Senhor, recebendo o consolo do Senhor. E você tem certeza de que você vai vencer. Charles Spurgeon, todo mundo sabe, aqui já ouviram várias vezes. Ele tinha uma grande aflição que o perseguiu durante toda a sua vida. Boa parte da sua vida, depressão. Era uma aflição. Quem tem depressão, quem convive com pessoa depressiva, sabe o quanto isso é difícil. O quanto isso é difícil. O quanto isso tira a paz. O quanto isso causa dores, angústias, medos. Houve épocas na vida de Spurgeon que ele mandava avisar que não ia para o culto, não ia pregar. Não ia pregar. Alguns irmãos iam lá na casa dele, pegava ele, você prega nem que seja sentado, e levava ele tinha outros problemas de saúde, era todo mazelado o homem. Levava ele, colocava ele sentado na igreja, e aí ele começava a pregar, e o Espírito Santo tomava, ele pregava, mas, até onde se sabe, nunca foi curado da depressão. Aí conta-se que um dia ele pregando esse texto, quando ele chegou nessa parte final, mas tem bom ânimo, ou seja, coragem, eu venci o mundo. E aí ele faz uma pergunta retórica, para ele mesmo responder, mas para todo mundo ouvir. Ele diz, Jesus, como é que isso vale na minha aflição? Como é que isso vale na minha aflição? Aí ele responde, agora eu sei. Por mais que essa aflição me mate, o Senhor já a venceu. O Senhor me ressuscitará e eu não mais terei essa mazela. Porque eu receberei um corpo glorificado, novos céus, nova terra. Eu irei reinar contigo, estarei contigo, eu estarei perfeito. Aí ao mesmo tempo ele diz, mas até lá, como eu posso usar isso a meu favor? Eu já sei. Todas as vezes que essa angústia da depressão, essa aflição vier sobre mim, eu vou dizer para ela, olhe, o meu Jesus já te venceu. Mas eu ainda estou aqui. E durante esse tempo que eu estou aqui, o Senhor me dará forças para que eu vença você. Meus irmãos, é isso. A vida cristã é uma vida real, de dor e de sofrimento. 2024, 2025, 2026, se assim Deus quiser mais 100 anos, que nós temos que nos agarrar. E sempre é o meu desejo. Eu desejo, além de desejar tudo de bom para os irmãos, meu desejo para 2024 é que a paz de Cristo esteja em você e que você tome posse dessa verdade declarada e conquistada. O Senhor Jesus venceu o mundo. Então, se ele venceu o mundo, não é para você ficar com conversinha com o mundo. Como diz João nas suas epístolas, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Ame as Escrituras. Ame esse Cristo que não deixa ninguém inocente. Não fica com palavras suaves, mas palavras diretas, reais, para a vida real. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais em mim, no mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, termino aqui. Um desejo
é que todos vocês que fazem parte da Igreja Bíblica Monte Sião, no ano de 2024, ame mais a palavra de Deus. Busque o reino de Deus e a sua justiça. E tudo aquilo que você necessita e precisa, o Senhor cuidará de você. Por quê? Porque 1 Pedro 5, 6, 7 diz: Deus cuida de nós. Por quê? Porque Romanos 8, 28 diz que não há nada, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus dirige os passos daquele que é seu. E Deus não só dirige, Deus sustenta. Pode ser a aflição que for, Ele vai estar ali, sendo a paz para você. Ele vai estar ali dizendo: eu venci isso. Tudo. Em mim, você é mais que vencedor. Confie. Não murmure. Me ame cada vez mais. Dependa de mim cada vez mais. Porque eu vim a esse mundo. Eu toquei nesse mundo. Encarnei nesse mundo. Para mostrar que eu sou o verdadeiro governo. E aí, nós terminamos ouvindo Deus nos trazendo a realidade. No mundo, podemos desejar tudo de bom, mas sem jamais esquecer de que o mundo é mau, o mundo nos odeia e o mundo vai nos perseguir. E nessa hora, eu tenho que saber que eu tenho a paz de Cristo. Eu tenho que saber que Ele venceu o mundo. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por este último culto do ano. Muito obrigado.